brilhará sobre eles a glória do Senhor. Serão vestidos de beleza e de esplendor, receberão um corpo glorioso, a semelhança do corpo do Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 16. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo que se ele expor estas coisas aos irmãos, ele seria um bom ministro de Cristo Jesus. Então, se você é um ministro de Cristo Jesus, isso é lógico, você deve ser um bom ministro de Cristo Jesus. E por quê? Porque a responsabilidade do ministro é alimentar as ovelhas com as palavras da fé. E isso Timóteo tinha que fazer. E ele diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então o ministro tem que zelar pela boa doutrina. Se você quiser ter uma boa doutrina, interprete a Bíblia a partir da mente de Jesus, ou seja, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João. É daí que começa interpretar toda a Bíblia, daí para o Velho e
dos evangelhos para as cartas de Paulo para o Novo Testamento. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então esse negócio de fábulas, ou histórias inventadas, ou histórias engenhosamente montadas, deixa isso para lá, isso não serve nada não. E exercita-te pessoalmente na piedade, que a piedade é a vida com Deus. Isso aí é importantíssimo, você viver com Deus. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, da que há de ser. Então, enquanto que o exercício físico é pouco proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa. Então, entre você escolher o exercício físico e a piedade, escolha a piedade, né, rapaz? E ele diz, fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Então a palavra de Deus é uma palavra fiel, digna de ser recebida dentro do seu coração. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, Paulo se esforçava e labutava pelo Evangelho de Cristo. Vidas restauradas, vidas salvas, vidas recuperadas. Era para isso que Paulo trabalhava. E ele diz aqui, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Então, Timóteo era um jovem, mas não é porque é jovem vai ser desprezado. Coisíssima nenhuma, né? Timóteo deveria ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Era um jovem padrão. Um jovem que você podia olhar e imitá-lo, né? Porque tinha um bom comportamento. Até a minha chegada, aplica-te a leitura e a exortação e ao ensino. Então, 3 coisas o apóstolo Paulo disse para Timóteo. Primeiro, leia a Bíblia, exorta a igreja e instrui a igreja. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então, Timóteo recebeu um ministério, um dom, e ele não deveria ser negligente, deveria responsavelmente cumprir a sua missão dada por Deus. Medita estas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, Paulo deseja que Timóteo esteja progredindo ministerialmente falando. E ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, o ministro tem que cuidar dele mesmo. E o ministro tem que cuidar da doutrina também, zelar pela sã doutrina. E ele diz, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, os ouvintes são o alvo. E o obreiro tem que ser zeloso pela doutrina, porque a boa doutrina é que faz a sustentação da vida familiar da igreja. E deseja te salvar, seu filho morreu na cruz, simplesmente te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento da tua presença aí.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus os abençoe.